Inicialmente, gostaríamos de informar que teremos uma pausa para o coffee break às 16 horas, após a palestra da senhora Daniela Mafioletti Floriano, tá certo? E neste momento convidamos para a apresentação do painel de número 1 com o tema Equipamentos para Estomia, indicação de uso das tecnologias SALTS, códigos padronizados, o senhor Diego Bonil de Almeida. Diego Bonil de Almeida, que é graduado em enfermagem pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, especialista em enfermagem em dermatologia, clínica médica e cirúrgica e estomaterapia, todos os títulos pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Especialista em centro cirúrgico e central de materiais pela Faculdade Inspirar. Especialista em gestão comercial e vendas pela Uninter. Mestre em enfermagem e em podiatria, ambos pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. É diretor da Associação Brasileira de Enfermagem em Dermatologia da Regional do Paraná. Atualmente trabalha como gerente comercial da Life Santé, a qual promove o bem-estar das pessoas por meio de serviço e soluções em ostomia. Com a palavra, para proferir a sua palestra, o senhor Diego Bonil de Almeida. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Um prazer aqui a gente falar um pouquinho sobre o que a gente tem trazido nesses últimos 2 anos e meio, que a gente está com a Life Santé, os produtos da Salts. Vamos falar bem especificamente o que a gente traz de novas tecnologias, o que tem disponível também para vocês utilizarem nos pacientes estomizados. Tá? Eu declaro conflito de interesse, eu estou aqui pela Life Santé, pela Salts, então a gente vai falar especificamente sobre as nossas tecnologias. Contando um pouquinho da história da Salts, gente, bem rapidamente. Então, a Salts é uma empresa inglesa, tá? Tem 300 anos de história. Começou lá em 1701, fazendo chaves, nada a ver com a área das estomias. E, em seguida, a gente começou a trabalhar com talheres, também absolutamente nada a ver com a área das estomias. Eram feitos talheres da realeza britânica. Tá, então, já começou a se nichar um pouquinho ali a nossa fábrica, nossa indústria, que é uma indústria familiar. Em meados ali do século passado, 1948, ali sim que a gente começou a trabalhar com as bolsas de estomias, juntamente com a National Health Service, que é o SUS lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, o NHS. Então, Edward Saltz iniciou o desenvolvimento das bolsas artesanais de estomias. Tá? Em 89, foi criado um sistema chamado Medlink. O que significa esse Medlink? Lá na Inglaterra, o paciente ele tem acesso aos materiais através das prescrições médicas e eles pedem por via meio que como se fosse um delivery de bolsas de estomias, e aí chega até a casa deles os materiais. Sistema assim bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Em 2003, a gente conseguiu nossa primeira certificação internacional da Britannic Skin Foundation, Fundação Britânica da Pele. Então, é a primeira empresa com equipamentos de estomias a receber essa certificação da Fundação Britânica da Pele, que significa o quê? Padrão de boa qualidade na construção, na confecção do nosso hidrocoloide. Em 2009, a gente lançou a linha com Aloe Vera e FlexiFit, essa linha que está disponível aqui para vocês no programa do Estado. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais específico sobre essa nossa linha. E em 2023, completamos 10 anos de Saltz no Brasil. Então, desde 2013, existe Saltz aqui no Brasil. Já estamos na 10ª geração familiar da família Saltz. Tá? Então, é uma empresa familiar, e já está na sua 10ª geração. Em 2021, foi criado esse Instituto Central das Ciências da Pele. Então, nesse instituto, lá na Inglaterra, é onde são desenvolvidos os nossos hidrocoloides. Tá? Então, esse instituto ele tem aquela premiação da Fundação Britânica da Pele. Então, a gente ganhou várias premiações no Reino Unido, por ser uma das empresas mais inovadoras no ramo de tratamento ali da pele peristoma. Fora do Brasil,
não existe nenhuma cobertura, a Saltz não produz nada fora das estomias, então ela produz bolsas e produz alguns adjuvantes. Essa é a nossa fábrica, né, a carinha da nossa fábrica, são 600 colaboradores, ela fica em Birmingham, na Inglaterra. Tá? São 21 enfermeiros estomaterapeutas que trabalham no Reino Unido, levando, né, a nossa tecnologia, fazendo atendimento aos pacientes. Tá? E a Saltz tem essa visão de cuidar, ouvir e inovar para melhorar a vida das pessoas. E ela está presente em todos os continentes do mundo. Tá? Então, a gente vê aqui no mapinha mundial, na América do Norte, a Saltz está presente lá no Canadá. A Europa é o berço da Saltz, né? A Saltz é da Inglaterra, então tem todos esses países, né, na Europa. Na América do Sul, a gente está no Brasil há 10 anos e também temos uma presença no Chile. Na África, a gente tem a África do Sul. Na Oceania, a gente tem a Austrália, a Nova Zelândia e no Japão e Filipinas, né, a Ásia representada também a Saltz. Então, a Saltz está em todos os continentes, né, do nosso mundo. Um pouquinho da timeline da Life Santé. Então, assim, a gente é a Life Santé é a importadora exclusiva e distribuidora da Saltz no Brasil. Tá? Então, nós que registramos, nós trouxemos essa tecnologia, fizemos os registros de Anvisa para que a gente conseguisse comercializar e levar a vocês e aos pacientes os nossos produtos. Tá? Então, em 2013, a gente teve a aprovação dos registros da Anvisa, assinamos o contrato com a Saltz, né, a Saltz, através da importadora chamada Apenas Santé, na época se chamava Apenas Santé, hoje é Life Santé, e a gente lançou os produtos em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Em 2016, a gente teve a nossa primeira expansão, fomos para São Paulo, tá, iniciamos a nossa expansão territorial, né, pelo Brasil. Primeira participação em congresso foi em 2017, então foi o Congresso Brasileiro de Estomaterapia em Belo Horizonte. Todos sabem que esse ano o Congresso Brasileiro de Estomaterapia é onde? Florianópolis, então está pertinho de todo mundo, então todos convidados a participar. 2019, a gente participou do nosso segundo Congresso Brasileiro de Estomaterapia, que foi em Foz do Iguaçu, no Paraná. E ali a gente lançou a linha Confidence Natural. O que é essa linha Confidence Natural? A linha que tem aloe vera no hidrocoloide. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E ali a gente também atualizou o nosso nome para Life Santé. Era Santé, virou Life Santé. 2021, a gente iniciou a expansão do Paraná. Eu, inicialmente, comecei na Life Santé como assessor técnico do Paraná. Tá? E 2023, a gente comemorou 10 anos de parceria com a Saltz. E vai ter mais um passinho na timeline, não está aqui, mas em 2024, a gente iniciou a nossa expansão territorial mais uma. Pintamos o estado de Minas Gerais, tá? Então a gente iniciou o trabalho dentro de Minas Gerais também, tá? Esse mapa do Brasil mostra qual que é a atuação da Saltz. Então a gente tem a atuação direta, Life Santé, que é agente, distribuidor e importador, Minas, Paraná e Santa Catarina. Rio Grande do Sul e São Paulo é através de um distribuidor exclusivo que a gente tem, que é a Life Sul, tá? Eles fazem esses dois estados. Temos uma missão, proporcionar qualidade de vida às pessoas através de serviços e soluções em estomias. Tá? A visão, crescer nacionalmente como referência de qualidade nos produtos e serviços em estomias. E os nossos valores, ética, respeito, paixão, humanização, pessoas, inovação, qualidade de vida. A gente sempre tem atenção ao presente para construir o futuro, né, pensando ali nos nossos pacientes e em vocês, enfermeiros também, porque a gente traz algumas facilidades para vocês. Mas eu não vim aqui falar de Saltz, né? Eu vim aqui falar especificamente, né, dos produtos, não vim aqui falar só da história que a gente tem. Então, o que a gente vai trazer aqui para vocês, gente, de grande diferencial? Todos vocês já ouviram falar da Saltz, já tiveram pacientes que utilizam Saltz? Sim? Ok. Então, vamos lá. O que a gente tem de grande característica? Primeira coisa, as bolsas ela tem uma inovação tecnológica bem legal, bem bacana. Tá? Então, elas apresentam uma tecnologia mais inovadora que garante a eficiência e o conforto para que o paciente utilize. Então, a gente consegue unir a segurança e também o conforto para esse paciente específico.
Os materiais são de alta qualidade, que ele vai ter o quê? Vai garantir o quê? Durabilidade e resistência, gerando o quê? Segurança quando o paciente utiliza o nosso equipamento. E o design econômico, então a gente consegue ter modelos que eles se encaixem em qualquer tipo de design de abdômen, qualquer tipo de construção de estomia, então a gente consegue, né, trabalhar com todas as variações que aquele estoma pode ter. O sistema de fechamento, esse também é um grande diferencial que a gente traz, né, que o sistema ele é em velcro, né, em envelope, então evita aqueles escapes que pode acontecer quando existem alguns outros sistemas. Adaptação anatômica, como eu falei, então ela consegue se adaptar em qualquer região ali do corpo. Ela é bastante maleável, ela é bastante flexível, né? Vocês, quando tiverem a oportunidade de passar lá no nosso stand, vocês pegarem as bolsas, vão ver que elas estão bem maleáveis, né? Então isso vai ajudar o quê? Na adaptação daquele dispositivo no abdômen do nosso paciente. E variedade de tamanhos e modelos, como eu já falei, então a gente consegue atender praticamente todos os tipos de estomias que a gente tem. Intestinais e urinárias, tá, gente? O produto ele é hipoalergênico e amigo da pele, então ele tem a certificação, né, da Fundação Britânica da Pele, tá? Então ele minimiza qualquer tipo de alergia que o paciente pode ter. Outra coisa, a gente tem um filtro integrado, então todas as nossas bolsas, eu vou falar do filtro daqui a pouquinho, mas todas elas têm filtro. Tá? Então, o que é importante? Para que serve o filtro? Para evitar aquele processo chamado balonamento. Né? Então, quando o paciente produz gases, os gases passam pelo filtro e ele também tem um carvão que ele vai neutralizar o odor daqueles gases. Facilidade na troca e manuseio. Então, assim, as nossas bolsas elas aderem bem à pele do paciente, mas a retirada, em geral, ela é bem suave. Então, ela evita qualquer tipo de lesão por adesivo, lesão por dispositivo médico, porque a saída dela ela acaba sendo um pouquinho mais suave. O grande diferencial que a gente traz é o hidrocolloide com aloe vera, tá? Vamos falar dela daqui a pouquinho, né? Então, ela vai ajudar a promover a saúde da pele ao redor daquele estômago do paciente, né? Acho que vocês conhecem a aloe vera, né? A babosa. Então, a função da babosa cicatrizante, né? Então, milenarmente a gente já conhece as funções específicas, né, do aloe vera. A gente tem uma linha de hidrocolloide que ela é um pouquinho mais aderente, que é uma linha chamada Super Soft e Soft Convex. São as nossas bolsas convexas. Vocês imaginam o porquê que uma bolsa convexa tem que ter um hidrocolloide um pouquinho mais aderente? Tiveram aula de construção dos estomas hoje cedo? Como é que... Associando a aula que vocês tiveram, por que um estoma que precisa de convexidade tem que ter um hidrocolloide um pouquinho mais aderente do que um estoma protuso, um estoma bem construído? Justamente porque é um estoma, teoricamente, um pouquinho mais mal construído. Né? São estomas mais baixinhos, estomas retrovertidos, estomas ao nível da pele, estoma com uma protusão muito pequena. Então, o risco de infiltração, né, de fezes por baixo dessa placa de hidrocolloide, né, entre o estoma e a pele é maior. Então, por isso, a gente precisa de ter um hidrocolloide um pouquinho mais aderente quando a gente precisa das bolsas convexas. Tá? E ele é dermatologicamente testado e acreditado. Tá? Então, isso é uma certificação bastante importante. A gente tem segurança em trabalhar com um material. Então, o material que ele é acreditado é como se fosse um serviço de enfermagem acreditado pela ONA. Né? Então, isso é uma visibilidade para aquela instituição. Então, produtos acreditados, a gente tem uma segurança um pouquinho maior de trabalhar em si. Tá? Então, a gente tem essa certificação da Fundação Britânica da Pele. O que a gente tem de aloe vera? Então, a aloe vera tem mais de 3.500 anos que ele já é estudado, então ele é milenarmente conhecido, e a ação dele é o quê? Calmante, hidratante, cicatrizante. Como é que ele vai agir na nossa pele peristoma, do paciente propriamente dito? Ele vai, então, realmente nutrir aquela pele, vai hidratar aquela pele e, em muitos casos, ele vai até tratar algumas dermatites que a gente coloca no estágio um pouquinho mais inicial, quando não apresenta umidade. Né? Quando apresentar umidade, aí é uma outra situação, a gente entra com alguns adjuvantes que vai ser falado posteriormente. Tá? Mas quando não tem, então só está com aquele vermelhidão, muitas vezes só com a placa de hidrocolloide a gente já consegue trabalhar, né, o tratamento
bolsa correta, vedação correta, e aí a gente faz o tratamento daquela pele só com o hidrocoloide com aloe vera. Então essa vai ser a ação que a gente consegue trabalhar dentro dos nossos pacientes. Então ela tem essa ação cicatrizante. Uma outra tecnologia, então vocês vão conseguir perceber também quando passarem, eu vou mostrar para vocês, são esses recortes na placa de hidrocoloide. Todas as placas de hidrocoloide que a gente tem esses recortes. Tá? Isso não é à toa, isso assim, vem de fábrica, né, e tem um motivo. É uma tecnologia chamada FlexiFit. Tá? E o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que essa resina, esse hidrocoloide, ele se adapte melhor na pele peristoma do paciente. A gente só tem abdômenes tanquinhos aí por aí, gente? Não, temos N abdômenes. Abdômen globoso, paciente emagrecido, estomia próxima de crista ilíaca, estomia próxima de rebordo costal. Então, a gente tem N situações. Então, quando a gente tem um hidrocoloide um pouquinho mais flexível e com esses recortes, ele evita fazer aqueles espaços mortos, que às vezes acontece. Às vezes o paciente senta, quando ele senta a bolsa, ela não tem uma flexibilidade muito grande, ela é mais rígida, ela já escapa, ela já começa a estourar e ali consegue ter o vazamento. Então a gente consegue conter isso com essa tecnologia e com a bolsa um pouquinho mais flexível. O nosso filtro. Vocês perceberam, gente, que o nosso filtro ele é para baixo um pouquinho? Já viram bolsa com filtro? Todo mundo já viu bolsa de estomia com filtro? Em geral, onde é o filtro da bolsa? Em cima. Tá? O nosso ele é embaixo, e a explicação está ali. O que acontece? A gente tem, dentro da bolsa, tem 3 camadas, né, de plásticos, seriam de plásticos, e ali tem aqueles Szinhos. Olha aqui, ó, tem esse Szinho. Aqui é a camada que fica em contato com o efluente, que é com as fezes. Todas as bolsas de colo e ilho têm filtro. A bolsa de uro, obviamente, não tem filtro. Tá? Tem essa primeira camada de plástico. O odor, o ar, né, os gases, eles passam por esse S, que fica nessa parte superior da bolsa. Aí vamos ter uma segunda camada de plástico, que é um outro S. Ele vai passar, ele é bem pequenininho. Se alguém tiver depois a oportunidade de recortar um dia a bolsa e conseguir desmembrar ela, vai ver na parte de cima uns Szinhos bem pequenininhos. Tá? Na outra posição superior tem esse segundo S, que é esse passo 3 aqui. E aí a terceira parte já é a exteriorização do filtro, que já vai com a parte externa do corpo, né, da nossa bolsa. Tá? Então, esse é o funcionamento do nosso filtro propriamente dito. Então, nessa situação, o efluente, que são as fezes, ele não entra em contato com o filtro. Tá? Então, por isso que o nosso filtro ele é posicionado um pouquinho para baixo. Ele não precisa ficar na parte superior da bolsa de estomia. Tá? Uma outra característica bem legal do nosso material é que todas as bolsas elas são opacas. Tá? Isso é bem interessante para a questão de descrição para o paciente. Né? Então, o paciente, né, tem pacientes que gostam de bolsas transparentes. A gente sabe disso, principalmente os pacientes mais antigos, que utilizam bolsas há 15, 30 anos. Né? Eles têm alguns hábitos que a gente muito dificilmente consegue, né, mudar esses hábitos. Tá? Mas, em geral, o paciente prefere uma bolsa opaca. Só que a gente tem uma vantagem, porque a nossa bolsa opaca ela tem a janela de visualização. Então, a Saltes pensou, bolsa opaca sem janela de visualização de uma peça, um paciente, para ele se autocolocar e trocar a bolsa, ele teria alguma dificuldade, porque ele não consegue enxergar exatamente onde fica a estomia. A solução é essa. Então, na frente do espelho, ele consegue abrir a janela, recortar corretamente. Amanhã a gente vai ter uma oficina de recorte, isso é importantíssimo. Tá? Ele abre, recorta, e aí, pelo espelho, ele consegue enxergar e posicionar corretamente o equipamento coletor no estômago. Tá? Então, para isso serve a janela de visualização.
Mas aí vocês me perguntam, em pós-operatório imediato, o médico, o enfermeiro, ele gosta de ver, né, como que está aquela alça, né, se tem alguma isquemia, se está demasiado e tal. Mesma coisa. Treinamos o nosso médico, né, o residente, o enfermeiro. Doutor, abre a janelinha, o senhor vai conseguir fazer a avaliação do estômago da mesma maneira que uma bolsa transparente. Tá? Então, bem tranquilo também quando a gente trabalha em si, né, nos pós-operatórios. Sistema de drenagem, também essa é uma vantagem bem interessante, não é exclusiva da Saltz, outras marcas também têm esse mesmo sistema de drenagem, tá? Mas é um sistema um pouquinho mais moderno que a gente tem. Como é que funciona? É um velcro envelope, é um velcro envelope, a gente vai dobrando para o paciente, para cima, para frente da bolsa, até a gente fechar totalmente e ela tem uma segurança um pouquinho maior. Tá? Para esvaziar, abre de um lado, abre do outro lado, desenrola, e vocês veem essa linguetinha? Consegue todo mundo enxergar? Tem uma linguetinha? Para que serve essa linguetinha? Eu puxo essa lingueta para cima e eu consigo abrir a boquinha. Para que serve isso, gente? Por que vocês acham que é legal ter essa lingueta? Para o paciente não ficar em contato aqui com essa região, que essa região já está suja, né, tem fezes. Então, o paciente não entra em contato. Então, ele pega a lingueta, puxa ela. Vocês podem orientar isso para os seus pacientes. Tá? Eles puxam e a gente consegue abrir a bolsa e fazer o esvaziamento, né, do efluente. Tá? Então, tudo bem pensado. Então, a Saltz ela pensou em todas as pequenas características, as pequenas coisas que podem atrapalhar e acontecer com o nosso paciente. Obrigado, Thaisa. E a fixação em velcro, né? Então, o velcro ele traz um pouquinho mais de segurança ali quando a gente, né, tem, né, o nosso esvaziamento do paciente. Tá? Pensando nas bolsas de uro, tá? Então, bolsa de uro que a gente tem a convexa, essa sem aloe vera. Tá? Então, a única bolsa que tá para vocês no estado que não tem aloe vera, bolsa de uro convexa. Bolsa de uro plana, tem aloe vera. Tá? Qual que é a nossa característica da bolsa de uro em si? Válvula anti-refluxo. Todas as bolsas de uro, de todas as marcas, têm que ter a válvula anti-refluxo. Significa o quê? Se eu encher de água aqui, deixar o sistema fechado, eu virar a bolsa, ele não retorna pelo orifício. Para que isso, gente? Por que vocês pensam que a uro tem que ter anti-refluxo? Evita o quê? Infecção urinária. Tá? Então, todas as bolsas têm, não é exclusivo nosso. Tá? O que a gente tem de diferente? Essa parte de baixo aqui, essa torneirinha, uma torneirinha rígida, tá? Uma torneirinha bem, é um polímero bem rígido, tá? Para a gente abrir, o que a gente faz? Eu baixo a torneirinha e abro essa parte de baixo. Aí eu consigo esvaziar, né, a bolsa de uro com a urina. Tá? Essa tampinha aqui é uma tampinha anti-gotejamento. Tá? Então, essa tampinha que eu retirei por último é uma tampinha anti-gotejamento. Tá? E uma coisa que eu acho bem legal da nossa bolsa é que essa pecinha branca ela é revestida. Percebem que essa pecinha branca ela é revestida? Em geral, as bolsas de uro elas vêm assim, ó. Essa pecinha que a gente esvazia, normalmente ela fica solta, ela não tem um revestimento. A Saltz pensou nisso também. Qual que é a funcionalidade desse revestimento? Evitar algum tipo de lesão por dispositivo médico. Tá? Que acontece, gente, acontece. Tá? Então, a Saltz já pensou nisso e fez esse revestimento justamente para que evitasse esse tipo de lesão. Tá? Então, essa é mais uma característica bem legal da nossa bolsa de uro. E o que a gente tem, então, aqui para vocês? Né? Então, o que a gente traz de tecnologia e tem aqui para vocês? Depois vocês passam no nosso stand, tem o livreto dos códigos da Saltz, aqui também tem os códigos, mas pode ficar de bolso aí para vocês fazerem as indicações, né, quando vocês veem alguma necessidade. Tá? Então, a gente tem
as bolsas planas. Tá? Então, são 3 modelos de bolsas planas que a gente tem aqui para colostomia. Primeiramente, bolsa fechada. Tá? Sabem para que serve bolsa fechada quando a gente utiliza uma bolsa fechada? Alguém? Tem alguma ideia? Mais ou menos, né? Teoricamente, a bolsa de estomia ela não é para dreno, mas a gente sabe que na prática dos hospitais isso acontece. Né? Mas assim, se for para drenar, tem que ser um dreno que sai pouquíssima secreção, porque é uma bolsa fechada. Né? Então, drenos com pouquíssima secreção. Mas a funcionalidade principal da bolsa fechada não é essa. Já ouviram falar daquela terminologia de estoma terminal? Alguém já ouviu falar de estoma terminal? Porção do intestino. Vocês tiveram aula hoje. Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente à esquerda e sigmoide. Sigmoide já é a porção já final do intestino, já quase no reto, certo? Estomas em sigmoide, em cólon descendente, final de cólon descendente em sigmoide, a gente pode considerá-los, entre aspas, continentes. Tá? Entre aspas. Não é um termo tão correto, mas a gente faz essa associação. O paciente que tinha um hábito, por exemplo, antes da cirurgia, de evacuar a cada 2 dias, depois de um tempo de fazer a cirurgia em sigmoide, porção final de cólon descendente, esse estoma tem uma grande chance de ter o mesmo hábito que esse paciente tinha antes da cirurgia. Então, ele vai ficar, entre aspas, continente. Então, se ele tinha o hábito de fazer a cada 2 dias, ele vai apresentar a evacuação naquela colostomia, depois de 6 a 1 ano de colostomia, mais ou menos também a cada 2 dias. Então, quando a gente tem esse paciente, esse perfil de paciente com a gente, ele tem uma boa indicação de bolsa fechada. Ele meio que sabe, ele tem uma sensação de quando realmente ele vai apresentar as fezes ali naquela estomia. Tá? Então, essa é uma boa indicação de bolsa fechada. Sempre que vocês indicarem bolsa fechada para o paciente de vocês, gente, 30 unidades. Por quê? Ele tem que trocar todas as vezes que apresentar qualquer tipo de fezes ali. Tá? Então, sempre 30 unidades. Uma outra indicação. Algum paciente de vocês faz irrigação? Sabem o que é irrigação? Vão ter aula hoje de irrigação. Hoje, não sei se hoje. Hoje. Vão ter aula hoje de irrigação. Né? Mas irrigação é quando a gente coloca, né, água ali no estômago do paciente, né, através de uma manga e tudo, vocês vão ter uma aula específica disso, e o paciente ele faz como se fosse uma lavagem todo dia, a cada 2 dias, para realmente apresentar ali as fezes. Então, ele coloca, né, pode colocar uma bolsa fechada, que ela ocupa menos espaço, ela é menor, ela é mais discreta, justamente para que possa acontecer algum tipo de escape. Então, coloca por precaução, ou pode colocar por precaução uma bolsa fechada. Outra indicação de bolsa fechada, gente, paciente jovem, paciente sexualmente ativo. Gente, ocupa menos espaço, né? Então, o paciente fica menos constrangido, né, com o seu parceiro, com a sua parceira. Tá? Então, essa é uma outra boa indicação de bolsa fechada. O tamanho que a gente tem disponível aqui no estado, ela é de 70 milímetros de largura, 55 milímetros de altura, tá? E o código dela é esse aqui, ó, 9857061. Tá? Uma outra bolsa plana que a gente tem no estado é uma bolsa mais comum, de tamanho mais comum, que é a bolsa drenável. Ela é igualzinha, a placa é igualzinha da bolsa fechada, tem aloe vera, tem flexifit, que são os recortes, só que é uma bolsa drenável, tá? Como eu mostrei anteriormente, como é que funciona o nosso sistema. Tá? Tamanho dela, 70 milímetros de largura, 55, então é uma bolsa mais comum. Tá? Então, não tem estomas específicos ali que precisam. Esse estoma mais comum, com protusão, que ele tem alguma altura, pelo menos mais de 2 centímetros de altura, justamente para que, quando apresentar as fezes, seja colo, seja ilho, as fezes caiam dentro da bolsa. Tá?
E uma outra bolsa que a gente tem, que entrou faz uns 2 anos aqui no estado, é essa bolsa maior, tá? Essa bolsa grande, tá? É uma bolsa plana, tá? E ela tem 90 de largura e 80 de altura. Para que vocês imaginam que tem existe uma bolsa grande? Para que vocês acham que tem uma bolsa grande? Qual que é a funcionalidade de uma bolsa grande? Estomas grandes. Já viram pacientes com prolapso? O que é prolapso, gente? É quando a alça intestinal ela sai mais de 7 centímetros, mais de 8 centímetros para fora do abdômen. É considerado prolapso. Qual que é a funcionalidade? Muitas vezes o prolapso, o diâmetro dele não é um diâmetro tão grande. Ele não tem 9 centímetros de diâmetro. Muitas vezes ele tem 60. Então, um recorte legal. Só que o interessante é o tamanho da bolsa. Então, quando o prolapso ele sai do abdômen, por qualquer força que ele faz, ele bate na parede da bolsa. Se a bolsa ela tiver um espaço pequeno, ele não consegue se acomodar direito. O que vai acontecer? Essa bolsa ela vai descolar precocemente. Então, a frequência da troca da bolsa ela vai ser maior. Diária, muitas vezes, dependendo do prolapso, 2 vezes por dia, né, a cada 2 dias. Quando a gente tem uma bolsa um pouquinho maior, quando ele bate na parede da bolsa e eu tenho um hidrocoloide, eu tenho uma área de hidrocoloide maior de que cola, né, que fica ali fixando na bolsa, o que vai acontecer? Muitas vezes ele vai conseguir se acomodar dentro da bolsa e aí vai evitar esse descolamento precoce que muitas vezes acontece quando eu tenho um equipamento pequeno para um prolapso. Tá? Então, basicamente, é isso. Tá? Uma outra situação, pacientes mais obesos, pacientes que eles têm muitas vezes hérnia, porque é uma placa grande e é uma placa bem flexível, uma placa bem maleável. Com isso, ela consegue abraçar uma hérnia, ela consegue se adaptar e se ajustar um pouquinho melhor. E também estomas grandes. Tá? Então, às vezes, eu tenho um estoma que é de 70 milímetros. Se eu colocar um estoma de 70 milímetros numa bolsa que recorta até 70, olha o que sobra de hidrocoloide. Sobra bem pouquinho. Se eu coloco na bolsa de 90, ele recorta até 90. Ele recorta no 70, né, o tamanho dele é 70, olha o tanto de hidrocoloide que sobra. Então, tem uma área maior de adesividade, risco menor de descolamento precoce. Tá? A bolsa de 90, o código dela, 9857082. Tá? E a bolsa mais tradicional, drenável, de 70 milímetros, 9857060. Dúvida, gente? Vamos agora para a bolsa convexa. Estomas, como eu já tinha dito anteriormente, quando a gente precisa de convexidade, estomas retraídos. Estomas que estão para dentro do abdômen, estomas planos e bem baixinho, aquele estômago que tem 1 centímetro só de altura. Ele vai precisar disso daqui, ó, dessa lombadinha, todos conseguem enxergar, que tem uma proeminência, né, tem uma lombadinha. E o que essa lombadinha vai fazer? Ela vai fazer uma força que ela vai ajudar a alça intestinal ela sair um pouquinho mais. Então, quando ela entra em contato, né, com a pele do paciente, quando tem essa convexidade, ele faz uma força. Se vocês tiverem a oportunidade depois, num paciente mesmo, pegar com a luva, fazer esse movimento em direção ao abdômen dele, vocês vão perceber que o estômago ele sai um pouquinho para fora. Tá? Então, essa força física que vai fazer a nossa bolsa convexa. Tá? A bolsa convexa, ela também tem abertura para colocação de cinto. Tá? Percebem aqui a alça do cinto? Para que serve o cinto? O cinto ele serve para segurar a bolsa, gente? Serve, ele acaba segurando. Mas a principal função do cinto é o quê? Potencializar a força que essa convexidade faz contrária ao abdômen. Então, quando ela aperta, ela fica em contato mais fortemente ali com o abdômen, a alça intestinal ela sai mais um pouquinho. Então, o cinto ele potencializa a ação da convexidade. Tá? Característica da nossa bolsa. Tem aloe vera também, tem a questão do FlexiFit, que são os recortes na placa de hidrocoloide, e uma característica muito legal. A bolsa ela é extremamente maleável, extremamente flexível. Tá? Em geral, as bolsas convexas elas são um pouquinho mais rígidas.
o paciente ele não se sente tão confortável, muitas vezes, com uma bolsa muito rígida, principalmente quando ele vai sentar. Tá? Então, a nossa característica de bolsa é ter um pouquinho mais maleabilidade. Ela é uma convexidade que a gente fala que é moderada, então ela é 4,8 milímetros de convexidade. Existem bolsas que têm uma convexidade um pouquinho maior, para estomas que são realmente muito mais retraídos. Tá? Mas, em geral, quase todos os estomas retraídos de baixo perfil, a gente já consegue trabalhar aqui com esse modelo. Tá? Esse modelo final dele, então, é 65, então 9857, 62, tá? Na verdade, está errado ali, é 65. É 65, gente, está errado ali, tá? 985765, a final dele, tá? E o tamanho de recorte dele é estoma de até 38 milímetros, tá? Ele recorta até 38 milímetros, tanto de altura quanto de largura, tá? Temos, então, os sistemas, né, convexos, tá? O que a gente trabalha com o sistema convexo? A gente tem, então, essa bolsa uro-convexa, tá? O sistema de urostomia convexo. Esse que eu falei anteriormente, ele não tem aloe vera. Tá? Esse daqui, então, a única bolsa que não tem aloe vera é a bolsa de uro. A plana de colo de 2 peças. A nossa bolsa de uro, já falei, né, nosso sistema de abertura, o revestimento, né, na região que a gente vai realmente fazer, né, a retirada ali, né, o paciente vai, né, esvaziar a bolsa ali com a urina. Tá? A bolsa de uro também tem a alça para cinto, bastante importante quando a gente precisa de convexidade. Tá? A nossa bolsa de uro, então, nosso código é 9784005. E também temos a nossa bolsa de uro plana. Tá? A nossa bolsa de uro plana tem aloe vera, tem o FlexiFit na composição. Obrigado, querida. Tem o FlexiFit na composição. E a parte da frente ela é igualzinha. Tá? Não muda absolutamente nada com a bolsa de uro convexa. E, por fim, a gente tem um sistema de 2 peças, tá? Sistema Harmony Duo, que a gente chama, que é o nosso sistema de 2 peças, que ele é um pouquinho diferente. Tá? Então, a gente tem essa base, essa flange flotante. Tá? Então, a gente consegue fazer esse movimento, esse anel ele é totalmente flotante e ela também é totalmente maleável. Tá? Então, não tem aquele anel rígido. Tá? Muitas vezes o anel rígido, o paciente com pós-operatório mais imediato, é um pouquinho complicado de usar sistema de 2 peças. Por quê? Quando tem um anel rígido, eu tenho que apertar o abdômen do paciente para fazer a colocação da segunda peça. E o que o paciente tem quando ele faz cirurgia, gente? Dor. Então, aquele paciente que, quando naquele hospital X só tem o sistema de 2 peças, é aquele paciente que não gosta nem que o enfermeiro entre no quarto, porque sabe que vai ter que apertar o abdômen dele para trocar aquela bolsa de colostomia. Tá? Então, o nosso sistema ele é um pouquinho diferente. Nosso sistema ele é mais maleável e ele é colado. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Vocês conseguem ver que tem uma setinha aqui e tem um direcionador. Depois vocês vão lá no stand que a gente consegue mostrar melhor assim para vocês. Tá? E essa é a nossa bolsa. O que a gente faz? A gente retira, né, esse papel. Tem essa parte, esse direcionador azul, ele conecta com essa parte aqui de baixo da bolsa. Tem uma proeminênciazinha, acho que vocês, quem está aqui mais perto, consegue enxergar, talvez quem está mais longe não consegue enxergar. O que a gente tem que fazer? Eu sempre dobro a bolsa, eu olho a bolsa sempre pela frente. Eu estou olhando, aqui está no abdômen do paciente, a placa, grudada no abdômen do paciente. Eu estou olhando a bolsa sempre pela frente, ó, eu faço o encaixe aqui embaixo. Ó. Encaixei aqui embaixo, eu aperto essa parte de baixo da bolsa, tá? E o restante eu só repouso. Ó. Só faço esse movimento, só repouso ela. Ela cai certinho, o adesivo dela cai certinho para retirar, sempre de cima para baixo. Ó, ela é bem forte o adesivo. Retiro. E aí a gente consegue fazer uma vez ao dia, né, fazer a limpeza, né, daquela estomia. Obrigado, Thaís. Diego,
Fala um pouquinho se essa cola ela vai, nesse tirar, remover e... Essa é uma boa pergunta. Tá? Então, assim, fora do Brasil, gente, como é que funciona? O que a Saltz traz, né, de fabricante? O que eles trazem para a gente? Fora do Brasil, quando se retira a outra parte da bolsa, tradicionalmente na Inglaterra, o que eles fazem? Jogam fora e pegam uma nova e colocam, certo? Isso fora do Brasil. É a nossa realidade? Normalmente é dispensado o quê? 10 bolsas para o paciente, 10 placas e 10 bolsas. Se o paciente for fazer uma vez ao dia a retirada e jogar fora essa bolsa, então tem que mandar para o paciente o quê? 10 placas e 30 bolsas. É a nossa realidade? Não. Então, assim, na nossa prática, isso é empírico, tá? Então, isso não tem um estudo científico, por quê? O adesivo, ele vai depender muito do como o paciente ele vai tratar e ele vai, né, manter esse adesivo. Tá? Então, qual que é a orientação que a gente dá? Quando ele for fazer a retirada, não molhar esse adesivo, não sujar de fezes esse adesivo. Então, tem que ver como é que ele vai realmente mantê-lo. Eu não posso simplesmente pegar aqui e dobrar o adesivo um em cima do outro, né, um pedaço em cima do outro. Ele não vai se manter por tanto tempo. Se o paciente manter todos os cuidados, e isso a gente faz orientação, né, a nossa equipe faz orientação, vocês mesmos podem fazer essa orientação para os pacientes. Tá? Se ele manter todos esses cuidados, na minha prática clínica lá de Curitiba, que eu sou lá de Curitiba, lá do Paraná, a gente tem conseguido manter mais ou menos umas 4, 5 vezes retiradas e recolocações, tá? Que dá para mais ou menos uns 4, 5 dias. Então, o que eu oriento o paciente? Uma vez ao dia, fazer a retirada, fazer a limpeza e faz o reposicionamento do mesmo adesivo, com todos aqueles cuidados que eu falei. Outro cuidado que tem que ter, esse adesivo vai sobre esse anel transparente. Ele também não pode estar molhado, ele também não pode estar sujo, justamente porque para a gente conseguir fazer a recolocação correta desse adesivo. Mas eu não posso afirmar, dura 4 vezes. Não, depende. Vai depender do cuidado que o paciente tem com todo o nosso sistema. Tá? Eu já vi paciente, gente, lá no Paraná, tem um sistema que é de clique. Né? Tem um sistema que é de 2 peças, que ele é de clique. O paciente, mau uso até do sistema de clique. Eu vi paciente que estourou aquele aro, ele estourou o aro de tanto que ele aperta e retira a bolsa. Então, assim, o cuidado do paciente com qualquer equipamento, seja o nosso equipamento, né, que é adesivo, seja o de 2 peças, que ele é de clique, seja o de pontos de pressão, seja qualquer tipo de equipamento, o equipamento de uma peça, o cuidado do paciente com o equipamento ele é mais fundamental e essa é a orientação que a gente tem que dar quando a gente vai fazer, né, a avaliação e a colocação, né, dos equipamentos no nosso paciente. Tá? Esse é o nosso sistema, então, de 2 peças na base de adesivo. Ficou dúvida, gente? Certo? Os códigos, então aí são 2 códigos. Tá? Então, a placa 9857064 e a bolsa 9857063, tá? Recorte da placa 70 milímetros, tá? Então recortável até 70 milímetros. Essa é a carinha da nossa caixa, né? Então a nossa caixa, né, ela vem com 30 ou 10 unidades. 30 unidades, apenas a bolsa fechada. Tá? Então, a caixa já vem com 30 unidades. Todas as outras caixas elas vão vir com 10 unidades. Tá? E as placas vêm com 5 unidades. Então, a placa dessa daqui vem 5 unidades. A bolsa ela vem com 10 unidades. Tá? Então, eu preciso pedir 2 caixinhas de placa. Então, preciso pedir 2 caixas de placa com 5 unidades cada uma para uma caixinha de bolsa. E todas as bolsas, todas as caixas vêm dessa maneira. Então, a gente sempre tem um guia, né, um guia medidor. A gente sempre vem com esses adesivos. Para que serve esse adesivo, gente?
Esse aqui, ó. Exato, é para o filtro. Então, ó, a bolsa de 2 peças a gente consegue ver o filtro um pouquinho melhor. Até o sistema que eu falei, ó, o filtro ele fica entre os plásticos, tá? Então ele não tem contato com efluente, tá? Ele não tem contato nenhum com efluente. Tem aqueles Szinhos nas camadas internas superiores, tá? Mas ele não tem contato com efluente. O sistema 2 peças a gente consegue ver bem o nosso filtro, tá? Como é que funciona essa questão de adesivo? Todas as nossas bolsas, deixa eu pegar uma bolsa de uma peça só, porque senão essa aqui vai ficar grudando na minha mão. Deixa eu pegar a grande. Todas as nossas bolsas, todos os nossos filtros, eles vêm com esse adesivo cor da pele. Conseguem enxergar? Um adesivinho cor da pele que tem aqui. Esse adesivo ele é poroso, então ele permite a passagem dos gases, tá? Paciente que tem uma produção muito grande de gás, então vamos pensar em colostomias mais à esquerda, mais fezes mais formadas, fezes mais parecidas com as nossas, que tem cheiro característico de fezes. Ele tem uma produção um pouquinho mais exacerbada de gases. O que pode acontecer? Pode acontecer do filtro ele não funcionar tão corretamente. Qual que é a orientação que a gente dá, que vocês também podem transmitir aos pacientes de vocês? Com a unha mesmo, retirar o adesivo cor da pele. Tá? Esse adesivo cor da pele, ele é poroso, ele permite a passagem dos gases. Tá? O adesivo branco, que é aquele ali que vem na caixa, ele é totalmente impermeável. Tá? Então, quando é que ele vai ser utilizado? Quando é que a gente orienta de utilizar? Banho de aspersão, eu não oriento colocar adesivo. Pode até ficar sem esse adesivo cor da pele. Claro, a gente não vai falar para o paciente pegar o chuveirinho e jogar o chuveirinho bem em cima do filtro. É um banho de aspersão. Pode cair um pouquinho de água? Pode cair um pouquinho de água. Vai neutralizar o nosso filtro? Vai deixar de funcionar? Vai saturar o nosso filtro? Não, não vai saturar o nosso filtro. Quando o nosso filtro ele realmente pode ser saturado? Vocês têm um litoral muito legal. Banho de mar. Então, banho de imersão. Quando o paciente fica imerso na água. Qual que é a orientação? Pega um daqueles adesivos, coloca em cima do filtro, por dentro, né, claro, por dentro aqui da bolsa, coloca em cima do filtro. Quando terminar o banho de imersão, seja banho de piscina, seja banho de cachoeira, seja banho de mar, retira aquele adesivo, porque ele é totalmente impermeável. Senão, não vai funcionar, a bolsa vai inflar e o paciente vai ter que ficar drenando os gases aqui por baixo. Tá? Então, essa é a funcionalidade do nosso filtro e essa é a funcionalidade ali dos adesivos que vem na caixa. Tá? A gente também tem o nosso guia. Então, o nosso guia ele vem em duas linguagens que a gente fala. Então, um lado ele é em centímetros e o outro lado é em polegadas. Porque a unidade de medida que a Inglaterra utiliza são as polegadas, não são os centímetros. Então, a gente sempre vira para o lado dos centímetros para a gente se localizar e a gente é mais familiar realmente ali com o centímetro. Tá? Também vem uma régua. Tá? Então, todo guia nosso tem uma régua que a gente consegue medir o estoma. Amanhã a gente vai fazer na aula, mas a gente tem que fazer a medida do comprimento ali daquela estomia e da altura da estomia, justamente para a gente ter a medida exata para fazer o recorte correto, para não ter os problemas que a gente encontra. E eu já vi vários pacientes, né, em hospital que o estoma estava em 25 milímetros e o recorte estava nos 50. Aí fica 2,5 centímetros de pele exposta. A pele, as fezes, elas são extremamente básicas. A nossa pele ela é ligeiramente ácida, né? 6,20 ali o nosso pH da pele. Tem uma reação química. Com essa reação química, o que vai acontecer? Dermatite. Por isso que o recorte correto ele é muito, muito importante. E para finalizar, gente, se vocês quiserem até anotar esse telefone, tá? A gente tem um programa de atendimento ao paciente. Tá? Então, a gente também faz o atendimento como empresa, juntamente com vocês, né? Mas também a gente tem um programa como outras empresas também têm. Tá? Então, o paciente ele pode entrar em contato com este número aqui. É uma central lá que fica em Florianópolis e aí é acionado para dentro do programa Sempre Bem. Tá? Como é que funciona o programa Sempre Bem?
é feita uma telechamada, uma enfermeira estomaterapeuta da nossa equipe faz uma telechamada com o paciente, né, para entender o que está acontecendo, qual é a queixa do paciente, o que ele precisa. E aí ela faz uma avaliação e a gente manda para esse paciente 5 unidades ali para que ele, né, faça o uso em residência. Tá? E aí, como a gente, no estado de Santa Catarina, a gente tem uma variedade boa, normalmente a gente sempre trabalha com materiais que a gente tem dentro do estado, justamente para não acontecer o problema de que eu mostro uma bolsa para o paciente, não tem no estado, e o paciente se apaixona pela bolsa, seja de qualquer marca, o que ele vai acontecer? Ele vai brigar com vocês. Tá? Então, o que a gente faz? A gente sempre manda o que tem disponível no estado para que o SUS consiga suprir aquela necessidade. Sempre o kitzinho vem uma necessaire, vai o guiazinho, vai algumas orientações e vão 5 bolsas de estomias para o paciente fazer o uso. E se ele gostar, né, se ele usar uma marca X, marca Y e quiser, aí vocês conseguem depois alterar o processo juntamente com aqueles códigos, seja para a gente, seja para qualquer outra marca que o paciente teve acesso e ele tem direito meio que de escolha, graças a Deus. Eu sempre falo que Santa Catarina é um estado rico. Tá? Então, perto dos outros estados, eu atuo bastante no Paraná, estou atuando recentemente em Minas, Santa Catarina está muito, muito privilegiado com relação aos equipamentos de estomias e com relação também à epidermólise bolhosa. É isso, gente. Muito obrigado. Abra questões, caso alguém, né, tenha algum questionamento. Senão, a gente pode tirar as dúvidas de vocês em loco lá no nosso estande. Obrigado, gente. Muito obrigado, Diego, pelas palavras. Dando continuidade aqui ao nosso seminário, gostaríamos de convidar para apresentar o painel de número 2, com o tema Equipamentos para Estomia, indicação de uso das tecnologias Convatec, códigos padronizados atualmente, a senhora Daniela Mafioletti Floriano. Ela que é graduada em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em estomaterapia, feridas, incontinência e estomias, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Tem experiência na área de enfermagem, com ênfase em enfermagem pediátrica e saúde pública. É assessora técnica e de treinamentos há 16 anos, na empresa FUFA Comércio e Representação Limitada. A profissional pertence ao grupo FUFAMed, com sede e atuação nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Com a palavra, para proferir o painel com o tema proposto, a senhora Daniela Floriano. Olá, boa tarde. Obrigada pela apresentação e pelo convite para a gente estar compartilhando um pouquinho de conhecimento. Muitos dos rostinhos eu já conheço, até pelo ambulatório de feridas que vocês têm na região. E, concomitante a ele, o programa de estomia que o Estado oferece tem a nossa tecnologia. Então, é importante a gente entender quantos modelos tem disponível e trabalhar com um algoritmo que vai nos auxiliar quais dos modelos disponíveis eu posso usar no atendimento ao usuário. Porque são mais de 50 e de qualidade. Como é que a gente pode facilitar essa forma de avaliação? Então, eu trago essa proposta e vou detalhar elas para vocês. Vamos lá. Nosso título seria a importância do cuidado com a pele, falando da tecnologia trilaminada que a Convatec possui com relação a moldável. Então, entendendo um pouquinho aqui com relação à Convatec, que seria a multinacional. Ela está presente no Brasil há mais de 25 anos, mas a nível mundial surgiu na década de 70 e a sede é em Londres, na Inglaterra, embora ela esteja presente em mais de 110 países com mais de 9.500 funcionários. Então, você tem uma grandeza em termos de extensão e, no Brasil, esse período aí de 25 anos atuando aqui na região. E é importante também salientar que, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, nós temos a distribuidora dela, que se chama FUFA, na qual eu pertenço. Então, nós temos a questão de conflito de interesse, sim, para poder falar dos equipamentos que temos aqui disponíveis. Para quem conhece a Convatec, existem várias linhas de atuação. No questão do programa de feridas, nós temos ali a questão do nosso produto
hidrofibra, que se chama o Aquacel, na sequência o hidrogel, o Safigel, a linha do Oderme, a linha de silicone, que muitos de vocês já conhecem. Na linha de incontinência, a sonda para incontinência fecal, para pacientes com fezes líquidas e semilíquidas, e também os catéteres hidrofílicos, as sondas de silicone. Já na parte aí de cuidados com a pele, envolve os removedores de adesivos sem trauma, também indicados para a parte de estomia, na versão aí barreira de proteção e na versão remoção, tanto em spray, tanto lenço. Agora, na parte da tecnologia em estomia, vocês vão observar essa trilaminada, que é amoldável, sem necessidade de recorte, apresentações com resina, contendo só hidrocoloide, 3 hidrocoloides numa única composição, e outras contendo hidrocoloide e também polímeros elastoméricos, facilitando e tendo uma aderência maior e uma durabilidade maior. Então, te permite uma segurança aí diferenciada. Então, vamos lá. A escolha de um equipamento coletor é uma das contribuições mais importantes aí na vida do indivíduo. E, diante dessa condição, trabalhando com os instrumentos que vocês estão tendo aí no QR Code, eu preciso fazer um gancho com a aula aqui da Raíssa para ver se a gente consegue realmente entender todas essas etapas. São praticamente 6 etapas, que eu preciso só revisar com vocês, e das 6 nós vamos resumir em 3, para poder trabalhar com o algoritmo. Então, uma das primeiras informações que nós temos, na questão aí do documento, que a Thaísa falou, seria a questão da estomia. Então, na dúvida, como é que eu vou saber? O nome que vem na frente da palavra estomia indica qual é o órgão que está sendo exteriorizado. Então, por exemplo, colostomia, de cólon, intestino grosso, íleo, ou duodeno jejuno ilho, intestino delgado, fezes mais líquidas, durabilidade aí de 3 dias seria o esperado. Se for a questão da tráqueo, que vocês tiveram de manhã, traqueostomia, exteriorização da traqueia. Parte gástrica, gastrostomia, exteriorização da parte ali do estômago. Então, na dúvida, o nome que vem na frente da palavra indica qual é o órgão que foi exteriorizado. E gravem que o efluente mais líquido tem menor durabilidade em termos de equipamento, 3 dias. Quanto mais pastoso, sólido, durabilidade aí de 5 a 7 dias. Então, gravem essa informação. Estou passando o slide rápido. Segunda informação, depois que você identificou o tipo, até para a definição do equipamento, seria a gente não ter mais dúvida com relação à construção dessa estomia. Então, lembrando aqui, as 3 primeiras seriam as principais. A estomia ela pode ser construída de forma terminal, que significa que tem um único ângulo de drenagem, uma única abertura. Existem as estomias que podem ser confeccionadas com 2 ângulos de drenagem num único estoma, são as chamadas em alça, e existem as 2 bocas separadas. Então, as 3 principais aí, vocês têm a informação com relação à construção. Se você não se atenta a isso, ao colocar o equipamento, se é um estoma com 2 ângulos de drenagem, você pode acabar tapando esse ângulo, porque muitos deles não têm a protusão que a gente espera. Então, ao tapar essa área, vai ter vazamento. E, diante de 56 modelos praticamente disponíveis no estado, será que um não se adapta? É a nossa avaliação que precisa ser criteriosa, principalmente com relação ao ângulo de drenagem. Além disso, a parte da característica aqui da estomia tem a informação de a gente saber qual é o ideal para, a partir daí, identificar o problema. Então, o estoma ideal ele tem essas características. Ele tem essa cor rosa ou vermelha, ele tem que ter uma altura para fora da pele, uma protusão de aproximadamente 2 no adulto e 0,5 a 2 na pediatria. A pele ao redor, pelo menos de 3 a 5 centímetros, que é a área da resina, ela precisa estar íntegra, sem dobras, sem curvas, sem lesões. E, além disso, o efluente com estoma protuso tem que cair diretamente no equipamento. Independente se eu tenho um ângulo de drenagem ou 2, essa é a configuração considerada normal. Além disso, a Thaísa também reforçou a importância de a gente se atentar ao direcionamento desse ângulo de drenagem. O ideal é que ele seja central. Se ele for lateralizado, inclinado, eu vou ter que fazer um reposicionamento. Por isso que existem equipamentos convexos que têm uma convexidade moderada que faz apenas esse ajuste de ângulo de drenagem. Porque é importante saber onde ele está e o posicionamento é como se fosse num relógio. Em horas indica o local aonde ele está eliminando esse efluente. Na sequência, o contorno abdominal. Se eu não regularizar esse abdômen, aí você tem os adjuvantes, ou até mesmo as convexidades de ajuste,
eu não consigo adaptar o equipamento. Não é simplesmente recortar e colar. Eu preciso olhar esse abdômen com o paciente em pé e o paciente deitado. É importantíssimo observar. Na parte ali das complicações, que vocês já observaram, além das dermatites, dos prolapsos, das hérnias, a gente vê que 70% envolve a dermatite, que pode ser pela resina, pela falta de convexidade na resina, composição ou erro de recorte. Então, se atentem com relação a isso. Porque o que a gente observa em muitas instituições, problemas como esses, diante de um programa que tem mais de 50 modelos de qualidade, para que a gente possa atender qualquer demanda. Então, além de observar essas etapas, é importante a gente entender para poder fazer os ajustes necessários. Aí a gente vai para a escolha do equipamento, que pode ser de peça única, 2 peças, transparente, opaca, resina plana e resina convexa. Na parte da convexa, existe ela rígida e ela moderada. Então, a gente se depara, olhando para esses equipamentos, olhando no catálogo que está disponível no site, como é que eu inicio a escolha desse equipamento? E aí, a gente então criou esse algoritmo, onde facilita. E dessas 6 etapas, eu vou ficar com 3 na etapa equipamento, que seria a questão da altura da estomia, o ângulo de drenagem e o contorno abdominal. Então, observando aqui esse documento, na parte da altura, quais são as possibilidades? Eu espero que ele seja proturoso, mas ele não é. Alguns casos você tem de retração, ele no nível da pele, chamado plano, ele de baixo perfil, tem uma altura, mas não chega ao que eu espero. Na sequência, a protusão ideal, que é em torno de 2 centímetros, e aqui quando ele tem uma altura além de 2 centímetros, em torno de 2,5 para cima. Então, essas são as possibilidades. Na sequência, você tem aqui a questão do posicionamento de ângulos de drenagem, então deixa eu seguir aqui mostrando os tipos de altura, esperando que a protusão é o ideal. Na sequência aqui, o posicionamento do ângulo de drenagem, que pode ser central ou lateral, independente do lado. E na sequência a gente vai ter as opções do abdômen. Quais são elas? Eu posso ter um abdômen plano, flácido, posso ter um abdômen com pregas e posso ter um abdômen também globoso, distendido. Essas são as opções mais comuns que nós temos aqui no algoritmo. Então, vamos exercitar um pouquinho aqui com estudos de caso para aprender a trabalhar com ele. Observando aqui, nosso caso clínico, um estômago que tem altura, tem a protusão. Na sequência, o ângulo de drenagem é lateralizado, está aqui, e o abdômen com pregas. Vamos colocar isso no simulador, então. Aqui nós temos um estômago que tem altura, circula ele. Na sequência, você tem um ângulo lateral. Unindo essas 2 retas num ponto de encontro, você tem aqui a questão da convexidade. Qual equipamento? Como é que tem que ser a resina desse equipamento? Já está escrito ali. Convexidade moderada. Na sequência, vamos em direção ao abdômen, partindo dali, você tem aqui um abdômen com pregas. Então, seria um equipamento que tivesse uma convexidade moderada na apresentação peça única. Vamos ver mais um caso aqui. Nesse caso, nós temos um estômago que tem uma certa altura, então circularia o protuso. Na sequência, de novo, ângulo de drenagem lateral. Unindo as 2, mantemos a convexidade moderada, só que não tem pregas. Então, a partir do momento que eu uno as 2 retas, eu sigo em direção ao abdômen. Se o abdômen for plana, então pode ser o equipamento de 2 peças. Agora, observando aqui esse caso, nós temos uma área de prega, sim, um estômago que não tem altura. Como é que fica essa situação? Um estômago que ele está retraído, essa opção aqui. Na sequência, você tem um ângulo de drenagem central. Porém, unindo as 2 retas, retraído, a convexidade já vai ter que ser rígida. Eu preciso fazer uma protusão bem próxima ao estômago. Com relação a esse abdômen, com pregas, teria que ser de peça única. Então, peça única com convexidade rígida. Então, se atentem, são 3 informações. Altura da estomia, posicionamento do ângulo de drenagem e o contorno abdominal. Essas informações estão escritas. Daniela, se eu não tiver acesso ao instrumento, mesmo com QR Code, existe alguma etapa que eu posso trabalhar? Temos aqui o QR Code, mostrando um pouquinho como é que você adapta ele no próprio site. O próprio site do laboratório fornece essas informações e te diz qual é o equipamento, para você, a partir do programa, observar o que você tem parecido. Nesse caso aqui, nós temos um paciente que tem um estômago, que tem um baixo aí perfil,
o ângulo de drenagem lateralizado e uma área de desnível. Então, se a gente fosse optar por isso, aceita o termo de consentimento, que você tem essa opção no próprio site. Na sequência, o estoma é considerado plano. Então, clica na opção plano. Essa aqui é a linguagem do site. Na sequência, você vai para a questão do ângulo de drenagem, lateralizado. E aqui você vai no contorno abdominal. Então, essas 3 informações já dá o resultado. Teria que ser uma base adesiva convexa rígida, opção 2 peças. Se você não tem essa opção no momento do programa, vai para a opção de 1 peça. Lembrando que uma peça ele é adaptável a vários abdômenes. O de 2, você tem que observar a questão das áreas de prega, as áreas de irregularidade, a própria distensão presente, te causando, né, uma melhora em termos de manuseio, mas se atentando com relação à flange presente no equipamento. Então, continuando as opções aqui do resultado final. Com relação ao portfólio da Convatec, desde a década de 70, ele vem evoluindo com relação às suas apresentações. Nós temos aqui a apresentação com resina contendo 3 hidrocoloides, que é a gelatina, a pectina, carboximetil. Ele tem aí uma absorção com relação à água, então ele é hidrofílico. Na sequência, vai evoluindo na década de 90, já vamos trazendo a resina contendo hidrocoloide e polímeros, então ele é mais hidrofóbico e uma maior resistência à erosão. Na década ali de 2000, você já tem a questão, na questão de 2000, 2002, você tem a tecnologia trilaminada, ambas hidrocoloide e resina, reforçada num único equipamento. E aí você vai evoluindo com relação à flexibilidade e espessura, principalmente a questão soft, te dando uma maleabilidade. Então, a gente vem evoluindo, trazendo essas características em termos de tecnologia. E, para classificar elas, existem 2 formas, com relação à própria resina do equipamento e com relação à própria estrutura. Com relação à resina, conforme eu tinha dito, nos 3 hidrocoloides, você tem uma caracterização hidrofílica, significa que absorve e tem a questão da emulsificação. Já na questão dos polímeros, que tem uma menor concentração de hidrocoloide, mas uma maior concentração de polímeros, você tem uma resistência à erosão. Os estágios de adesividade com relação à resina, a primeira etapa do estágio seria a fixação, e a segunda seria a adesão, para se adaptar a todos esses microcontornos. Com relação à parte aí de nomenclatura, a gente identifica a estoma-résive como sendo os hidrocoloides presentes e a questão dura-résive contendo os polímeros e hidrocoloides juntos. Então, aqui a gente consegue observar, pode passar o vídeo, acho que eu entrei com ele automático aqui, esse vídeo aqui da resina, o primeiro, que a gente começa a entender em uma simulação específica, mostrando ali a resina em contato com a umidade, aquela que tem só hidrocoloide, com aquela que tem o hidrocoloide e os polímeros, como é que ela fica? É a anterior. Deixa eu mostrar para você. Essa daqui, ó. Essa. Pode passar. Olha que interessante a simulação. Pegaram a questão da resina contendo só hidrocoloide, que tem uma absorção e uma característica mais hidrofílica, e uma resina que contém o polímero com o hidrocoloide. Pode colocar. Ele vai simular aqui. Colocaram dentro de uma emulsão com água, deixaram ali um período e observa a consistência dela. Essa é a resina que contém hidrocoloide com polímeros elastoméricos. Olha como ela fica. Olha a resistência dela à erosão. E a anterior, você vai observar que, contendo só o hidrocoloide sem os polímeros, ela acaba desgastando, embora ela tenha a absorção e a formação de um gel coloidal, ela tem essa deteriorização de uma forma mais rápida. Então, essa associação dos polímeros te dá uma durabilidade ainda maior. Ok? Pode voltar? Essa aqui, já voltou? Com relação à estrutura, aí que a gente queria entender, a gente viu que tem as planas para estomas que têm altura, mas com relação às convexas, como é que funciona? O que seria uma convexidade por acomodação? O que seria uma convexidade por protusão? O que seria a convexidade rígida com a convexidade moderada? Então, vocês observam que, com relação às planas, não tem dúvida, o estômago tem que ter uma altura ideal. Ele é considerado protruso, em torno aí de 2 centímetros é o ideal. Mas quando ele é no nível da pele, plano, quando ele é retraído, ou quando ele tem uma altura menor do que 2 centímetros, já vai necessitar de convexidade. A convexidade, por acomodação, você vai notar que a pressão exercida ela é mais distante do estômago.
Porque ele tem uma certa altura. Eu preciso apenas acomodar esse abdômen, que muitas vezes tem um desnível, uma área de prega. Já nas convexidade considerada rígida, observa que a pressão precisa estar mais próxima do estômago. Para estomas planos ou retraídos, eu preciso realmente fazer a protrusão. Então, a diferença é na área onde é exercida a pressão. A convexidade moderada mais distante, por acomodação. Convexidade rígida mais próxima, fazendo a pressão. Então, a gente consegue observar essas diferenças com relação às áreas exercidas de pressão na própria resina. Então, observando aqui na parte prática, o que seria uma pressão rígida, bem próximo ao estômago. Você tem aqui casos específicos de estômago sem altura, retraído, ou até mesmo necessitando aí de um reforço, até para esse posicionamento do ângulo de drenagem, que normalmente é lateral. E aqui você tem por acomodação, em casos aí de estomas que têm altura, mas tem um formato irregular, ou muitas vezes uma área de prega dificultando essa adaptação, ou até em abdômenes que têm uma certa distensão, dificultando esse ajuste. Então, fica mais fácil ali a gente gravar. Com relação a SES, ao programa da Secretaria Estadual, como é que se divide o programa, os equipamentos, né, da própria Convatec aqui. Então, com relação à base adesiva e com relação à bolsa coletora. A divisão se mantém o mesmo que você observou no instrumento, plana e convexa. Lembrando que temos recortável e moldável e também a versão já pré-cortada. Com relação às bolsas, tanto para fezes, íleo e colo, tanto para uro, na versão drenável, transparente e opaca. Então, mostrando aqui nas versões planas, a gente tem a tecnologia com os hidrocoloides, os 3 hidrocoloides, que seria a resina Stoma Reserve. Então, nós temos as apresentações aqui que vocês conhecem, foi uma das mais mostradas e utilizadas com relação ao contato do nosso primeiro usuário. O que a gente observa nela? Além da resina contendo os 3 hidrocoloides, que já é um diferencial, ela é plana para estomas que têm altura e ela é recortável de 19 a 64 e tem a questão do adesivo microporoso. Existe ela na versão transparente, na versão opaca, a adaptação externa para filtro, clamp reutilizável e tem também a versão fechada para pacientes que têm colostomia esquerda, como o nosso colega falou, e também que fazem irrigação. Então, esses são os modelos, 19,64 para cólon e íleo. A questão da versão de uro, também sistema anti-refluxo. Você tem aqui um recorte variando de 19 a 45, adaptação para cinto. E a questão aqui também da válvula, lembrando que dentro do equipamento vem uma mangueirinha de silicone para você adaptar na porção final e anexar na bolsa coletora, aquela de reservatório de 2.000 ml durante a noite. Lembrando que o esvaziamento de um equipamento ele é indicado a partir da ocupação de 1/3 da capacidade. A partir disso, é interessante esvaziar, até para não pesar e não fazer tração. Então, a hora que ocupa 1/3 da capacidade, um pouco menos que a metade, o ideal é você esvaziar. E é interessante observar com relação à resina, porque ela tem uma coloração marrom e ela vai ficando esbranquiçada e alargada, mostrando os sinais de saturação. E gravem que todo efluente líquido, durabilidade de 3 dias aproximadamente. Um efluente mais pastoso, sólido, de 5 a 7 dias. Então, tem um cálculo com relação à durabilidade. Então, as planas contêm os 3 hidrocoloides, gelatina, pectina, carboximetil, ela é mais hidrofílica. Tem a questão de ser uma absorção maior ao líquido e uma proteção com relação à pele. Aqui mostrando a fechada, de 19 a 64, na versão opaca. Já na questão da apresentação de convexa, a gente parte da pré-cortada, que é a convexa rígida, que tem já a tecnologia Dura-Reserve. Já é aquela que você observa, uma resina que contém também os polímeros já fazendo parte. Então, observa aqui que a pressão ela é muito mais próxima da estomia e temos ela na versão já pré-cortada, uma resina mais firmemente aderida ao redor do estômago, no envoltório do estômago. Já no equipamento 2 peças, existe a versão recortável e a versão moldável. Na versão recortável, você mantém a resina ainda Stoma Reserve, aquela que tem os 3 hidrocoloides, e você tem tamanho de aro, nesse caso aqui,
aro de 57. A versão que nós temos no programa é com adesivo microoperoso. E o laboratório ele é compatível com seus equipamentos de mesmo tamanho de aro. Independente se é para colo, independente se é para uros, tendo do mesmo fabricante e no mesmo tamanho, vocês conseguem fazer adaptações. Então, a dúvida sempre é, quando ela é recortável, qual é o tamanho do aro quando ela é recortável de acordo com a dimensão da estomia? Existe alguma regra que possa facilitar? Sim. A regra é a seguinte, tá? Para as recortáveis. Primeiramente, você pega um medidor e aqui você tem informações com relação ao tamanho. Então, vamos supor que esse estoma que eu estou avaliando tem um tamanho aí de 45 milímetros. É o resultado aqui do medidor num estoma redondo. Se eu escolher um tamanho de aro no sistema de 2 peças de 45, eu não vou ter sobra de hidrocoloide. E eu preciso ter a sobra do hidrocoloide para o estoma não encostar no aro. Então, o que você vai fazer? A sobra mínima de segurança é de 6 milímetros de cada lado. Somando esses 6 milímetros, você tem uma constante de número 12. Então, eu vou somar ao resultado do medidor essa constante, ela me diz o tamanho do aro, que pode ser igual ao resultado ou maior. Isso para as recortáveis. Ok? A partir do tamanho do estoma, soma 12, você tem o tamanho de sobra exato ou o tamanho do aro, quando é o sistema de 2 peças. Aqui nós temos as apresentações, que vocês também conhecem. Lembrando que no sistema de 2 peças, a placa é separada da bolsa e existe a versão tanto transparente, quanto a versão transparente e opaca para cólon e a versão também para uro. O mesmo aro compatível com as 2 bolsas. Aro de 57, te dando essa versatilidade com relação ao encaixe. O sistema de encaixe tem 8 pontos de fixação. Então, a partir do momento que você encaixa, não existe a possibilidade de soltar por esses 8 pontos adaptados. E existe uma aba de cima que serve para retirar e adaptar. Então, lembrando que as apresentações planas é para estomas que têm protusão. E observem que o abdômen que melhor se adapta ao sistema de 2 peças seria um abdômen que não tivesse tantas pregas fundas, que não tivesse uma distensão, você tem uma adaptação melhor para essa apresentação. Aqui mostrando a mesma placa, já com encaixe de uro, a compatibilidade se mantém. E temos, para diferenciar, o que vem tendo um upgrade em termos de tecnologia, seria a questão da resina moldável. A gente observa que ter uma boa relação com o seu equipamento favorece a qualidade de vida desse usuário. E ter um equipamento que você não precisa do uso de tesoura, que ele se molda simplesmente fazendo uma regulagem com o próprio dedo, que ele tem aquela tecnologia do hidrocoloide com a resina e o polímero junto, e te dá a possibilidade também na apresentação plana e convexa com os encaixes para cólon e para uro. Isso é o que vem tendo de tendência com relação à tecnologia. E o equipamento com leitura adequado, já que a gente está falando da importância do cuidado com a pele, ele tem que vedar a pele peristomal. Ao mesmo tempo que veda, no contato com o efluente, ele tem que ter uma tecnologia que insufle e faça as correções necessárias, principalmente quando ele é irregular, atendendo ambas as demandas. E a tecnologia moldável, além da facilidade com relação ao manuseio, ele tem essa memória de rebote. Lembrando que o estoma, ele tem o peristaltismo, principalmente quando é intestinal, então ele faz esse movimento. E você tem uma resina que tem essa elasticidade, essa memória de rebote, não garroteia e, ao mesmo tempo, veda, permitindo movimentação. Aqui mostra as camadas, ela é trilaminada, então na camada superior ela tem uma facilidade de absorção pela própria tecnologia Lac-Lock. Na camada intermediária você tem um filme e na camada em contato com a pele, dependendo se a apresentação é plana ou a apresentação convexa, você tem a questão da resina com 3 hidrocoloides ou a resina com hidrocoloide junto com os polímeros. Na versão convexa, essas 2 opções, a resina com o polímero é o que se adapta melhor. Aqui mostrando ela na sua camada trilaminada. Na sequência, o envoltório dela ao redor do estoma, independente se ele é regular ou irregular. Observa que ele é confortável como se fosse um abraço.
Aqui, mostrando como é que a gente enrola. Então, pode entrar com o vídeo na parte aqui do enrolar. Vamos ver se ela já no comando aqui. Nela, como é que eu vou manusear? Lá na prática, cada um de vocês vai receber uma moldável e vai treinar isso na prática também. Ó. Pode lançar. Ver se ele entra ali. E vou demonstrar depois no final aqui também. Olha, a parte adesiva é a parte que vai na pele. Pode ver que ela ainda está com a embalagem, para não grudar no seu dedo. Então, externamente, essa parte onde está o dedo é onde a gente vai encaixar a bolsa. Então, você faz a medição do estoma, enrola ela e fixa suavemente. Ó. Enrolando ela, você veste o estoma, fazendo aí essa adaptação. Então, não tem mistério com relação ao manuseio, só precisa entender aonde que você faz esse manuseio. Então, não é nesse contato que fica na pele, é nesse externo aqui. A gente alarga ela antes, depois retira o adesivo, fixa e encaixa a bolsa. Ok. Aqui mostrando os 8 pontos de fixação. Então, cada bolsa adaptada no sistema de 2 peças, você observa uma alteração em termos do aro, mostrando os encaixes. Então, ela tem aqui um abaulamento no próprio aro, mostrando as áreas de fixação. A aba lateral é para cinto, a aba superior para encaixe e desencaixe, mantendo aí os 8 pontos. Temos na versão de aro 45, aro de 57, versão com resina convexa e resina plana. Eu já vou mostrar elas para vocês aqui também. Então, a própria tecnologia trilaminada tem a questão de se adaptar a vários tamanhos do estoma. Por exemplo, o tamanho de 22 a 33 significa que parte de estomas de 22 e vai até 33. A versão recortável parte de 13. Então, para atender o portfólio, a moldável parte de 22 e vai até 33, está escrito na caixa. E na versão de aro de 57, ela vai de 33, podendo chegar a 45. Então, você tem essas possibilidades. Então, a questão da uma facilidade do uso, maior tempo por ela ser trilaminada, e a questão de se adaptar a qualquer tipo de estoma. Aqui você tem um percentual em termos de artigo, mostrando que 95% das pessoas se adaptam, e se adaptaram nessa pesquisa com relação à facilidade, manuseio e tempo de permanência da moldável. Aqui mostrando estomas com dermatites, e a maioria dos problemas de dermatite tem a ver com recorte inadequado, ângulos de drenagem lateral, estoma que não tem altura, então precisa fazer uma acomodação dessa área para vedar esse local. Aqui mostrando o passo a passo para a identificação de saturação. As pessoas têm muita dúvida, né? Pelo efluente, você já tem uma noção. O efluente líquido em torno de 3 dias. O que acontece com o equipamento? Ele colocado em volta do estoma, começa a insuflar em contato com o próprio efluente. Na sequência, você delimita bem a área onde tem a ação dos polímeros elastoméricos e atrás a questão da degradação da resina mesmo. Então, tem essa diferença para você visualizar. Quando ela foi retirada, observa que mesmo respeitando o tempo de um efluente líquido, ela ainda tinha uma área de desgaste que poderia ter permanecido o equipamento ainda mais tempo. Então, te dá essa segurança mesmo você respeitando o tempo indicado para a permanência. Aqui mostrando no portfólio a questão aí do passo a passo de colocação. Mede, enrola, adapta, coloca a bolsa e você observa os sinais de troca. Aqui os códigos com os tamanhos, mostrando aqui a versão de aro 45, no tamanho 22-33, versão para cólon e para ilho. Na sequência, você tem aí a versão plana, que foi a anterior, e a convexa, no mesmo tamanho. Aqui você tem na questão convexa de maior tamanho, o aro de 57, também compatível na versão anterior, que não era moldável, pelo tamanho do aro na recortável, que eu tinha salientado para vocês. Temos também o encaixe para uro, tanto no tamanho 22-33, aqui a gente já tem a versão convexa, e temos o tamanho também 33 e 45. Então, te dá essa opção bem interessante. A dúvida por parte dos nossos usuários era assim: Daniela, nunca tivemos dúvida. Na verdade, né, a pergunta era, nunca tivemos dúvida com relação à qualidade da resina, mesmo na versão contendo só os 3 hidrocolóides e agora contendo hidrocolóides e polímeros elastoméricos. A questão era que a bolsa, a parte do reservatório,
Não tinha a questão do filtro acoplado, ou muitas vezes a questão do próprio clamp adaptado, a janela de visualização, que a gente já sabe que nessa tecnologia em outros países faz parte do portfólio, e a gente gostaria de trazer aqui para Santa Catarina. Então, até final do ano, todo o portfólio de 2 peças, que é a Surfit Plus, vai migrar para a Surfit Advantage. O que seria isso? Seria a resina, tanto na plana quanto na convexa, contendo a tecnologia Dura-Resve, que é com hidrocoloide e o polímero elastomérico, e você já tem o próprio equipamento contendo ali todas as apresentações que vocês necessitam. Ou seja, o filtro já adaptado e impermeável, a janela de visualização, o fechamento e envelope com vedação adicional, no tamanho tanto de 45 quanto de 57, tanto na versão aí para Colin William e também a versão que você tem para Uro. Então, a gente está trazendo aí essas adaptações para que vocês já contemplam esses acessórios junto do próprio equipamento. Tá? Então, a gente está trazendo até o final do ano um upgrade, que seria dos equipamentos que já existem, eles vão ser substituídos pela questão da evolução da tecnologia, contendo a resina com polímeros em todas as apresentações e contendo também a bolsa já com a janela, o filtro e também a questão do clamp adaptado. Então, você vai ter uma facilidade em termos de manuseio, a mesma tecnologia, o fechamento em 8 pontos, trazendo essa segurança com relação à versatilidade. Há vários tamanhos, várias apresentações, atendendo aí a versão Colo e a versão Uro. Para salientar um pouquinho, tendo em vista que a gente tem um tempo, eu gostaria de compartilhar alguns estudos de caso, utilizando todos os modelos que a gente tem aqui na linha da Convatec e na SES. Tanto a apresentação recortável, a apresentação pré-cortada convexa, em uma peça, tanto a apresentação de 2 peças com a tecnologia recortável e moldável. Olha os casos que a gente vem sempre acompanhando, né, e observando nos pacientes que a gente atende por aí, até mesmo com o programa Com Você, o MP Plus, que a Convatec mesmo possui. Aqui nós observamos um paciente que tem realmente o estômago retraído, numa área de prega. Então, a gente já atende um paciente com lesão. Já chegamos na instituição com essa situação. Então, para começar a adaptar o equipamento, ele já nessa situação precisa fazer o uso do adjuvante. Então, após a limpeza, utilizamos o pó para absorver a umidade. Na sequência, fizemos o nivelamento com a pasta e aí adaptamos o equipamento. Nesse caso, colocando no algoritmo, como é o estômago retraído e o abdômen com prega e o ângulo de drenagem lateral, teve que ser o equipamento de peça única, juntamente com o cinto. Todos os equipamentos convexos é obrigatório o uso do cinto para ajudar nessa protrusão. Aqui eu estou com um AB dentro dessa área do estômago, metade dele introduzido para que o efluente não continue durante a troca. Então, a gente consegue fazer esse ajuste momentâneo, depois ele é retirado. Logo após 3 aplicações, nós já estávamos observando essa pele com dermatite, já resolvendo o estômago vindo para o seu exterior, que é o que a gente espera. Então, aqui precisou de uma convexidade rígida, que é o nosso modelo convexo de 25 do programa. Já observando casos aqui, observem, temos uma área de descolamento mucocutâneo e tivemos que colocar um equipamento em cima disso. Olha só a área de necrose que tem ali. Então, para poder adaptar, tivemos que usar uma tecnologia por acomodação. Seria, na verdade, a tecnologia moldável, porém fazendo uma pressão mais externa, por mais que eu não tivesse a altura do estômago, por causa da lesão. Utilizamos também de curativos, é uma área de necrose, então tivemos que fazer micro-ranhuras, aplicar um hidrogel, usar uma plaquinha de hidrocoloide, deixando o estômago de fora e adaptando o equipamento convexo moldável no tamanho aí 22-33. A cada troca, o próprio hidrocoloide, junto com o hidrogel, em áreas muito secas, ele faz a retirada desse tecido inviável, né? Fagocita esse tecido. E aí a gente consegue visualizar o estômago e utilizar os recursos disponíveis pelo programa. Toda lesão úmida precisa do pó, e a gente retira o excesso. Na sequência, faz a vedação com pasta e vai adaptando. Como a lesão estava diminuindo, e o estômago, a intenção do estômago era a exteriorização, a gente conseguiu manter a tecnologia moldável, que é moderada, porque ela te atende nas 2 apresentações. O estômago já estava fazendo protrusão e eu consegui manter essa protrusão, chegando a esse resultado aqui, mostrando ali que a convexidade ela é efetiva. Você tem a moldável, que entra na moderada e te atende
tanto quando você precisa adaptar o estômago como a pele peristomal. Mesmo caso aqui também, maioria de pacientes com estomas contendo ali uma altura diferente do esperado, que é a protrusão. Então, uma altura no nível da pele, não chega a ser retraída, mas tanto na retraída quanto na plana necessita de convexidade. Ângulos de drenagem lateral. Áreas de prega, poucas. Então, te possibilita um equipamento de 2 peças. Então, também utilizamos a tecnologia moldável. Utilizamos pó, passa para nivelamento, já que é uma área, né, que tinha irregularidade, e aí adaptamos o equipamento. A partir do momento que você trata a lesão, o próprio equipamento já consegue fazer a substituição de todos esses adjuvantes. É que o paciente estava com lesão no momento do atendimento, então a gente utiliza desses recursos. Mais um caso aqui, quando você tem aquela área de dermatite em volta, quando ela é em volta e não é próximo ao estômago, tem a ver com o adesivo microporoso. Mas muitos dos adesivos, principalmente os da Convatec, são antialérgicos, contêm o silicone ainda na composição. Então, o caso ali era que ele estava tomando banho e não estava secando esse micropore. Micropore molhado tem a questão da formação de lesões. Então, o que a gente fez aqui? Ele tinha a necessidade do adesivo, para ele era uma forma de se sentir seguro. Então, para não colar diretamente na pele, a gente precisa, nesse momento que tem lesão, fazer uma proteção. Então, nós utilizamos o próprio placa de micropore que o programa possui, recortado em tiras, e adaptamos aí o equipamento convexo. Mas foi o convexo moldável que tem essa convexidade moderada. Como ele não tinha áreas de prega, permitiu o sistema de 2 peças. Então, aqui, o estômago já exteriorizando e se adaptando ao local, e a pele já cicatrizada. E a gente começa a visitar o estado e observar situações como essa. Uma criança com uma dermatite pela questão do recorte. Ninguém informa a mãe que o estômago ele tem um tamanho logo após a cirurgia. E tem a questão do edema, que no decorrer do tempo esse edema vai reduzindo. Então, você tem que ajustar o recorte. E tem que se atentar que é uma criança que se movimenta, então fica muito próximo à área de prega. Aqui você tem, pela questão de manuseio e não ter a flange, o sistema de peça única, a tradicional, a nossa recortável 1964, pelo tamanho do estômago, que era em torno de 40, e ela tendo um recorte de 19 até 64, e uma maleabilidade, te permitiu ir para o equipamento convencional. Ajustando o recorte, claro que aí você vai precisar também usar os adjuvantes, porque já tinha lesão. Olha só a cicatrização em pouco tempo, em torno aí, na segunda troca já estava nessa situação. Aqui, continuando, estomas já afundados, que a gente considera eles retraídos, porque o plano fica no nível, mas o retraído ele realmente está abaixo do nível da pele. Mas é uma área que você não tem desnível, mas tem a questão da dermatite. Não tem como fazer uma pressão muito próxima do estômago em área de dermatite. Dermatite acaba sendo uma lesão mesmo. Então, você trabalha com a tecnologia moldável, porque ela consegue ir um pouquinho além, fazendo ali a pressão necessária, sem exercer uma força constante no único local. Então, no decorrer do uso, você vai observando que o estômago vai se adaptando e vai esterilizando. É claro que, dependendo da limitação cirúrgica, você também tem uma limitação de protusão. Mas no decorrer do uso, você vai conseguindo trazer esse estômago, pelo menos um pouco de afundado, né, para plano. E aí a gente mantém a tecnologia. Aqui casos, novamente, ó, de descolamento. Muitos casos de descolamento mucocutâneo, onde você precisa adaptar um equipamento numa área onde tem ferida e estomia. Então, a gente sempre parte da convexidade um pouco mais afastada da estomia, e a moldável já atende nisso. Utiliza os recursos disponíveis para a lesão seca, hidrogel, associado a uma plaquinha de hidrocoloide para eu poder colar algo em cima, deixa o orifício de fora e a gente vai fazendo as trocas. A troca é mais frequente, quase que dia sim, dia não, mas aos poucos você vai conseguindo um resultado dessa lesão. Ao mesmo tempo, a estomia vai permanecendo aonde deveria, a pele vai firmando ela no local, juntamente com a musculatura, e você consegue uma acomodação. Então, a tecnologia moldável, em termos de maleabilidade, te dá essa segurança para poder fazer a adaptação. Olha casos ainda maiores, aqui da região de Vista do Toldo, Bela Vista do Toldo. Um estômago numa área de prega profunda, ele até tinha altura, mas olha a área de prega, olha a questão da dermatite.
Para fixar qualquer equipamento, eu vou ter que isolar toda aquela pele. Então, são casos desafiadores, onde a gente teve que regularizar toda essa área com pasta e adaptar uma tecnologia convexa por acomodação. Mas, antes disso, tivemos que isolar essa pele toda com placa. Tivemos que vedar a pele toda com placa e entrar com a tecnologia por acomodação, que foi amoldável também. Mesmo com esse abdômen cheio de prega, adaptando o cinto, eu consegui chegar até o estômago e poder fazer as alterações. É lento o processo, é uma lesão muito grande, existe uma questão de ajuste de técnica cirúrgica, mas até lá a gente vai se adaptando, né? Sim, estava com uma alça de sustentação ainda, né? Para ser retirada, era bem recente. Aqui mostrando também, esse é um caso bem desafiador. Eu vou adiantar a foto para vocês verem. É um paciente que tem 3 estomias no abdômen. Ele tem aqui uma urinária, com um catéter ainda, aqui uma colonostomia e aqui uma uro. Olha só. E tivemos que adaptar 3 equipamentos nesse abdômen. E 2 dessas estomias não tinham altura e ainda ia precisar usar o cinto. Olha só que desafiador. Então, voltando aqui. Começando com a primeira, tinha uma certa altura, só necessitaria de vedação e de ajuste no ângulo de drenagem. Então, a gente conseguiu adaptar. A distância entre uma e outra era muito pequena. Então, tive que usar quase que um pediátrico aqui para poder ter sobra de segurança nesse aqui. Senão, ó, como é que eu vou usar 2 equipamentos com uma sobra pequena? Então, a gente adaptou, nessa parte de dreno, uma de uro infantil. Na sequência, adaptamos uma de 2 peças de cólon. E na outra, que é onde tinha também a própria uro, ó, a gente conseguiu adaptar tradicional, como tinha um baixo perfil, não chegava a ser retraído, usamos o cinto para acomodação. Então, praticamente 3 equipamentos ali fazendo os ajustes que precisaria. Foi um caso aí desafiador. Mais um, normalmente ali com lesões em volta da estomia, lesões mais úmidas. Quando você tem lesões úmidas, a gente substitui a questão do hidrogel e vai para uma fibra absorvente. Na linha da Convatec, nós temos o próprio Aquacel, que é uma hidrofibra com prata, onde você consegue aplicar no local, isolar a área também, seja com espuma e filme, seja com hidrocoloide, e adaptar o equipamento coletor. A partir do momento que a lesão vai cicatrizando, a gente faz as vedações e adapta. Então, aqui você tem a convexidade fazendo os ajustes e depois se mantendo na versão plana. Então, só para compartilhar aí algumas situações. Olha os casos que chegam para a gente, né? Dermatites por erro de recorte, por falta de ajuste na acomodação dessa estomia. Então, amoldável, por ter a tecnologia de acomodar e fazer protrusão, por ser a resina, em termos de convexidade moderada, te atende tanto para a região do estômago quanto para uma área mais afastada. Ela consegue te dar essa segurança, te dando essa flexibilidade. Tá? Então, o que eu queria salientar é que dos itens disponíveis, eles mantêm o padrão de divisão, plana ou convexa, sendo a convexa rígida ou moderada, a moldável está na moderada. Temos a versão peça única e 2 peças, recortável, que daí parte do tamanho de 13, e as moldáveis, que parte do tamanho 22 e do tamanho 33. As resinas contêm hidrocoloides e hidrocoloides com polímeros. A versão que chegará até o final do ano, no sistema de 2 peças, é que verão todas moldáveis, todas com a resina contendo hidrocoloide e polímeros, e já a bolsa adaptada com filtro, com a janela e juntamente com o clamp adaptado. Então, a gente tem essas tecnologias disponíveis e todo o nosso serviço de assessoria para poder dar suporte para vocês. Vamos colocar o último vídeo na troca de equipamento. Temos o nosso tempo aqui, no minuto 36. Tá? Do estômago. Vamos ver. Oi. Isso, mas põe no 36. Vai direto no 36. Aqui, ó. Pode dar um pause, primeiramente. Vamos lá, gente. Observando aqui, sem eu ter informação ainda nenhuma em termos de laudo. Às vezes o paciente chega para o primeiro atendimento sem documentação nenhuma. Observando o posicionamento, lado direito, podemos ter quais tipos de estomia? Lado direito. Pode ser o quê? Pode ser uma ilho. O que mais? Lado direito normalmente também é uro. Ou pode ser uma colostomia ascendente. Lado esquerdo normalmente são colostomias. Tá? Lado direito você pode ter uma uro, uma ilho
ou uma colostomia ascendente. Significa que o efluente é mais líquido. Então, nesse caso aqui, é uma ilho. A ileostomia, o equipamento coletor vai ter que ser aquele que permite esvaziamento. Ok, observando a altura da estomia. O estoma tem altura, sim ou não? Tem. Então, a resina vai ser plana ou convexa? Inicialmente plana. Vamos olhar o ângulo de drenagem. O ângulo de drenagem, ele está central, porém, o segmento dele, em vez de ser nesse sentido, ele é lateral. Então, o problema vai estar aqui, ó, um ângulo de drenagem lateralizado. Então, o estômago aqui tem altura, porém, ângulo de drenagem lateralizado. Vai necessitar de uma convexidade por acomodação, para direcionar esse ângulo e depois ajustar essa parte. Tá? Colocando no simulador, estômago que tem uma certa altura, porém, um ângulo de drenagem lateralizado. É um abdômen que tem pregas, pelo menos uns 3 a 5 centímetros, sim ou não? Tem pregas ou não? Em volta da estomia, ali uns 3 a 5 centímetros. Não. Então, poderá ser um equipamento de 2 peças. Tá? Então, as pessoas às vezes acham que a convexidade é somente para pacientes que têm estomas planos ou retraídos. Sendo que convexidade, quando sendo de uma altura específica e por acomodação, ela também serve para ajuste no posicionamento do ângulo de drenagem, que é o que está causando o vazamento, e também uma certa protusão aqui. Como ele já tem lesão, qual é o primeiro produto que eu uso após a limpeza para absorver umidade? Pó, pasta, anel, pó. Na sequência, para proteger a pele ao redor, você pode estar usando barreira. O barreira ele serve para proteção, impermeabilização dessa área. Então, impermeabiliza a área do contato com o efluente. E aí a gente vai, em caso, né, se essa cicatriz, por exemplo, fosse muito próxima ao estômago, eu teria que fazer uma regularização com pasta. A pasta também serve para isso. Não é o caso. E aí vamos adaptar o equipamento. Aqui ela está terminando a higiene, lembrando que a limpeza é por água e sabão. Não necessita ter soro ou qualquer produto específico para a limpeza. É um sabonete líquido e neutro, ou um sabonete com pH próximo ao da pele, que é um pH ácido, tá? De 4,5 a 6. Ok, pode dar um play? Após a limpeza, observa que eu tenho lesão bem no local do ângulo de drenagem e tenho uma lesão mais afastada. A lesão mais afastada tem a ver aí com o próprio micropore. Então, fez a limpeza com água e sabão, secou. E ele vai para a etapa de medição. Então, quando o estômago é redondo, você consegue utilizar o medidor no próprio formato que ele vem. Quando o estômago é oval, você dobra o medidor e faz a medida da largura e a medida da altura, feito um decalque. Pode fazer um pause de novo? 32. Se fosse uma versão recortável, o que eu somo é um número 32 para saber o tamanho do aro no sistema de 2 peças? Que dá o sobra de 6 milímetros de segurança. Então, 32 mais 12 seria um 44. Você tem aro de 45, pode ser do tamanho ou maior, em termos de aro. Mas aqui na tecnologia moldável, não precisa recortar. E você tem tanto na versão plana quanto convexa no sistema de 2 peças. Então, está escrito ali o tamanho, 22, 33. Aqui você tem um 32, então é expandido no 22, 33. Ok? Pode continuar? Então, nesse caso, na tecnologia moldável, eu vou observar o tamanho escrito na própria embalagem. Lembrando que o pozinho é aplicado onde tem dermatites úmidas, ele serve para absorção de umidade também em tratamento, tanto em dermatites com estômago, como também para a área de fraldas, em idosos ou bebês, até em áreas que têm uma umidade decorrente de um extravasamento de gastro, por exemplo. Na sequência, hoje nós temos uma versão atual, que é a versão E60, que te permite utilizar, tanto na versão spray quanto lenço, essas áreas de proteção. No próprio programa, vocês têm do fabricante Brava a apresentação dele em spray também, com indicações específicas de uso, tá, que o próprio fabricante vai salientar. Aqui nós temos o tamanho escrito na própria embalagem. Observando como é que existe uma certa convexidade, não pela retração do estômago, mas pelo posicionamento do ângulo de drenagem, uma convexidade moderada. Observando aqui como é que você alarga, na parte onde você vai acoplar a bolsa, alarga e firma, enrola ela. Na sequência, tira o adesivo e veste o estômago. Vestindo o estômago, vocês vão observar que ela é uma tecnologia trilaminada e a tecnologia superior, em contato com o efluente, ela vai insuflar, vai vedar
e corrigir todas as áreas de irregularidade. Depois que você fez a acomodação dela ali, pode retirar o adesivo microporoso. Na sequência, vamos ter um encaixe da bolsa. Ela tem 8 pontos de fixação. E ao fazer o encaixe, é interessante observar que para encaixar e desencaixar, pela haste superior, a haste lateral é pela necessidade do cinto, obrigatório em equipamentos convexos e opcionais nos planos. Então aqui ó, o sistema de encaixe, existe ela na versão transparente e versão opaca. Essa versão, que tem o próprio clamp reutilizável, vocês ainda possuem ela no programa, te permite reutilizar. Nas versões que vem acoplado, à medida que você tem a saturação do equipamento, tem que trocar tudo. Em caso de adaptação do filtro, sempre na parte superior, fazendo um microfuro nele sem transpor. Na parte prática vocês vão ver isso. E o esvaziamento sempre que for 1/3 da capacidade. Não precisa fazer o tipo envelope no clamp, uma única voltinha é suficiente. Então essa versão ainda te permite reutilização, as próximas vão vir adaptadas no próprio equipamento. Pode deixar o último slide. A nossa parte seria isso. Convido vocês, sempre que puderem, passar no stand. Pegar também a parte impressa do algoritmo e ela no QR Code. Aqui no algoritmo já tem, inclusive, a listagem dos nossos equipamentos na CES, versão plana e versão convexa, moldável e recortável. E temos as apresentações expostas ali. Então, a migração vai ser para a tecnologia com polímeros e hidrocoloide, já na versão com a bolsa adaptada. Toda a versão de 2 peças vai vir com a tecnologia que tem uma melhor adaptação, uma melhor absorção e a moldável na sua manutenção. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, Daniela. E assim como informamos anteriormente, vamos fazer uma pausa neste momento para o coffee break.